Olá, minha gente. Eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês, né, explicando a diferença entre os dois SOGOVs que existem, né. Eh, eu percebi que nos últimos dias, né, algumas pessoas tiveram uma dificuldadezinha aí, principalmente na solicitação de assinaturas, então eu resolvi trazer esse vídeo, né, mais explicativo, mas bem rápido também, para que fique claro, né, essa questão da diferença entre os SOGOVs e também da questão de solicitação de assinatura. Inicialmente, vocês têm que entender que nós temos 2 SOGOVs. Nós temos o primeiro SOGOV, que é esse aqui que eu estou mostrando na tela para vocês, que é o SOGOV servidor. Ah, Yasmin, mas para que serve o SOGOV servidor? Gente, ele vai servir para aquele funcionário, né, que tramita documentos, como, por exemplo, memorando, circulares, ofício, solicitações de empenho. Então, ele é para aquele funcionário que tramita documentos, né, que preenche esse tipo aí de solicitação. E a gente tem o SOGOV Cidadão, que é esse aqui que está na tela para vocês. Yasmin, para que serve o SOGOV Cidadão? Por enquanto, ele está servindo para aqueles funcionários, né, que não tramitam documentos, apenas assinam. Como assim, Yasmin? O motorista, por exemplo. O motorista ele não tramita documentos. Ele não, ele não cria um memorando, ele não cria uma solicitação de empenho. Isso não é um serviço dele. Ele apenas assina, como, por exemplo, a solicitação de diárias. Às vezes o motorista ele tem que se deslocar e é necessário que ele assine uma solicitação diárias. Então, por enquanto, o SOGOV Cidadão ele está servindo para isso. Mas futuramente ele vai servir aí para a população, né, como um todo, para que ela solicite os serviços. Por isso que lembra que eu pedi a vocês já há algum tempo para que toda a secretaria me mandasse todos os serviços, etapa por etapa, que é para que a gente coloque aqui dentro e o cidadão ele tenha acesso, né, a esse serviço e ele possa solicitar através do seu Cidadão. Mas, por enquanto, ele está servindo exclusivamente para aquele cidadão, para aquele servidor, como, por exemplo, motorista ou algum outro, ou um professor, por exemplo, que ele faça uso apenas da assinatura e ele não tramite documentos. Certo? Quando a gente passar para essa etapa do SOGOV Cidadão que for disponibilizado para a população, não se preocupem, a gente vai fazer todo um trabalho de treinamento, a gente vai explicar, vai fazer vídeo, vai gravar cursinho, do jeito que foi feito anteriormente da implantação do SOGOV Servidor. Certo, vamos para o primeiro exemplo. Solicitação de empenho. Você vai vir aqui, do jeito que você faz a solicitação de empenho mesmo, né? Processo administrativo, solicitação de empenho. Veja bem, a solicitação de empenho e a solicitação de diárias são dois setores que já têm o destinatário fixo. Por quê? Porque quem faz, né, a tramitação de todo esse documento já é um setor específico, que no caso aqui da solicitação de empenho, é a diretoria de compras. Então, você, querendo ou não pode alterar esse setor. Então, você fez a solicitação de empenho e aí você precisa, né, que o ordenador de despesas daquela pasta ele assine essa solicitação de empenho. Então, quando você solicitar a assinatura dele aqui, você vai perceber que vai ter apenas a opção de servidor para que ele assine esse tipo de documento. Por quê? Porque já tem um setor específico fixado. Então, por isso que só aparece a opção de servidor para que esse documento seja assinado. Então, você vai clicar como servidor, continuar, vai dizer local, né? Continuar, vai salvar, vai posicionar a assinatura do jeito que você já faz normalmente. Então, vamos lá. Suponhamos que eu precise fazer, né, um despacho de uma solicitação de empenho, por exemplo, que é um processo administrativo, né? Eu preciso fazer esse despacho dessa solicitação de empenho. Suponhamos que que eu queira despachar isso para o prefeito, por exemplo. Então, quando eu digitar aqui o nome do prefeito, você vai ver que vai ter ele como servidor e como cidadão. Por quê, Yasmin? Porque o fato dele ser um servidor, né, municipal, não impede de ser um cidadão. Ou seja, ele tem esses dois ambientes. Ele tem tanto o ambiente de servidor, que é porque ele trabalha, ele trata documentos aqui dentro, quanto de cidadão.
E aí é que você vai ter que ter atenção. Quando você for despachar, por exemplo, uma solicitação de empenho, uma solicitação diária, você vai ter que colocar a pessoa como servidor. Por quê? Porque se você despachar como cidadão, vai para esse ambiente cidadão e não é propício para esse tipo de tramitação de documentos. Como eu já expliquei, por enquanto a gente está utilizando o ambiente cidadão apenas para aqueles funcionários, como motoristas, professores e afins, que necessitam apenas assinar solicitações de diárias e requerimentos de benefícios e licenças do servidor. Então, quando eu for despachar, por exemplo, a solicitação de empenho para o prefeito, eu tenho que escolher ele como servidor, certo? E aí eu escrevo aqui, emitir, despacho, é isso normalmente, certo? Ah, Yasmin, mas eu sou responsável por solicitação de diárias e eu preciso fazer uma solicitação de diárias para um funcionário que não tem acesso a esse ambiente aqui, ele tem acesso apenas ao ambiente do Sogov Cidadão, porque ele apenas assina documento. Certo, vamos lá. Solicitação diária, novo processo administrativo, como já foi ensinado, solicitação diárias. Você vai preencher toda a solicitação diária, seguindo aqui as informações que pedem aqui em cada campozinho desse. Depois de preenchido, você vai solicitar a assinatura do seu secretário. Lembrando que nesse caso só vai aparecer para que você solicitar a assinatura do secretário como servidor, porque aqui já tem um setor fixo, né? Então vamos lá, assinatura, solicitar assinatura. Quando eu vou solicitar assinatura, ele vai aparecer apenas para o servidor, porque ele já tem ali um setor fixo. Você vai solicitar a assinatura do seu secretário, aqui é só um exemplo, tá? E vai criar esse documento. Depois de salvar, criar, posicionar a assinatura e tudo, você vai ter a solicitação ela criada assim, né? E aí é que você vai solicitar a assinatura daquele professor, por exemplo, que não tem acesso a esse ambiente, apenas precisa assinar essa diária. É agora que você vai solicitar. Você vem aqui em assinatura, solicitar assinatura, e aí você vai pesquisar por aquele professor, aquele motorista que só tem acesso para apenas assinar documentos. Eu vou colocar aqui um exemplo de um servidor da Secretaria de Assistência Social, que é o Anderson Fernando, que ele apenas tem acesso ao o ambiente de assinaturas, né, por enquanto. Você pode ver aqui que ele só vai aparecer na lista de cidadão, ele não vai aparecer na lista de servidor. Por quê? Porque, por enquanto, só há necessidade de que esse servidor ele apenas assine essas diárias, ou um requerimento de benefícios de férias, entendeu? Ou licença. Então, por isso que ele só vai aparecer aqui em cidadão. Então, você vai e coloca ele aqui como cidadão, o local na, no documento ou no anexo, caso seja necessário, e aí isso já vai aparecer aqui no ambiente de cidadão do, do servidor, né? Daquela pessoa que foi solicitada a assinatura. Então, recapitulando, é um memorando ou é um ofício, vou até mudar aqui para ofício, ou é um ofício. Quando você for solicitar a assinatura, você tem que ter o cuidado de ver, de colocar a pessoa como servidor e não como cidadão para não ir para o outro ambiente. Por quê? Porque eu, Yasmin, não posso fixar especificamente um setor destinatário. Porque aí, senão, você não vai ter as opções de mandar para o setor específico. É uma solicitação de empenho, aí eu tenho o setor fixo. Aí, quando eu for solicitar a assinatura, quando eu colocar o nome do secretário, vai aparecer apenas ele como servidor. É um despacho de uma solicitação de empenho. Quando for um despacho de uma solicitação de empenho, aí eu tenho que ter, que é um processo administrativo, não deixa de ser um processo administrativo, eu tenho que ter cuidado para não mandar esse despacho para o Sogov Cidadão, e sim para o Sogov Servidor. É uma solicitação de diária de um professor ou de um motorista que tem apenas acesso a esse ambiente aqui, apenas para assinar, aí eu venho, depois da solicitação já criada, eu venho em assinatura e solicito a assinatura desse funcionário que vai apenas aparecer na lista de cidadão, não vai aparecer na lista de servidor, porque ele não está cadastrado no Sogov Servidor, apenas na lista de cidadão. Ah, Yasmin,
porque o seu nome aparece nos dois campos, tanto de cidadão como de servidor. Porque eu sou uma servidora que não deixa de ser cidadã, né? E como eu já expliquei para vocês, por enquanto a gente está utilizando esse ambiente cidadão apenas para os funcionários que necessitam assinar alguma solicitação ou algum requerimento. Mas futuramente, como eu já fiz todo aquele levantamento das cartas de serviço, com etapas e tudo mais, aí vai servir para a população. Então, por isso que tem as duas opções, porque eu não, o fato de eu ser servidora não me impede de ser uma cidadã como qualquer outro cidadão que não está tendo um vínculo empregatício aí na prefeitura, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Vou deixar aí na descrição os dados, meus dados, número de telefone e e-mail. Tem alguma dúvida? Pergunta, Yasmin, ó, eu vou só, estou fazendo um memorando agora. Memorando, Pia. Um memorando agora. Eu solicito a assinatura de quem? Me diga aqui. Manda a foto para mim que eu explico. Olha, você vai solicitar a assinatura de fulano de ciclano. Vocês têm que perguntar, gente, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. Ah, Yasmin, eu mandei um documento para, sei lá, para o prefeito e não chegou no ambiente aqui dele de servidor. Fala comigo, porque aí eu explico bem direitinho se houve algum erro, se a solicitação de assinatura foi feita corretamente, se o despacho foi feito corretamente. Então, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Meus canais de suporte estão abertos de domingo a domingo, qualquer horário que for. Podem perguntar, eu sempre respondo. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, certo? Então, recapitulando, é um memorando ou é um ofício? Vou até mudar aqui para ofício. Ou é um ofício. Quando você for solicitar assinatura, você tem que ter o cuidado de ver, de colocar a pessoa como servidor e não como cidadão para não ir para o outro ambiente. Por quê? Porque eu não posso, eu e Yasmin não posso fixar especificamente um setor destinatário. Porque aí senão você não vai ter as opções de mandar para o setor específico. É uma solicitação de empenho, aí eu tenho o setor fixo. Aí quando eu for solicitar a assinatura, quando eu colocar o nome do secretário, vai aparecer apenas ele como servidor. É um despacho de uma solicitação de empenho. Quando for um despacho de uma solicitação de empenho, aí eu tenho que ter, que é um processo administrativo, não deixa de ser um processo administrativo, eu tenho que ter cuidado para não mandar esse despacho para o Sogov cidadão e sim para o Sogov servidor. É uma solicitação de diária de um professor ou de um motorista que tem apenas acesso a esse ambiente aqui apenas para assinar. Aí eu venho, depois da solicitação já criada, eu venho em assinatura e solicito a assinatura desse funcionário que vai apenas aparecer na lista de cidadão, não vai aparecer na lista de servidor, porque ele não está cadastrado no Sogov Servidor, apenas na lista de cidadão. Ah, Yasmin, por que o seu nome aparece nos dois campos, tanto de cidadão como de servidor? Porque eu sou uma servidora que não deixa de ser cidadã, né? E como eu já expliquei para vocês, por enquanto, a gente está utilizando esse ambiente cidadão apenas para os funcionários que necessitam assinar alguma solicitação ou algum requerimento. Mas futuramente, como eu já fiz todo aquele levantamento das cartas de serviço, com etapas e tudo mais, aí vai servir para a população. Então, por isso que tem as duas opções, porque eu não, o fato de eu ser servidora não me impede de ser uma cidadã como qualquer outro cidadão que não está tendo um vínculo empregatício aí na prefeitura, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Vou deixar aí na descrição os dados, meus dados, número de telefone e e-mail. Tem alguma dúvida? Pergunta, Yasmin, ó, eu vou só, estou fazendo um memorando agora. Memorando, Pia. Um memorando agora. Eu solicito a assinatura de quem? Me diga aqui. Manda a foto para mim que eu explico. Olha, você vai solicitar a assinatura de fulano de ciclano. Vocês têm que perguntar, gente, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. Ah, Yasmin, eu mandei um documento para, sei lá, para o prefeito e não chegou no ambiente aqui dele de servidor. Fala comigo, porque aí eu explico bem direitinho se houve algum erro, se a solicitação de assinatura foi feita corretamente, se o despacho foi feito corretamente. Então, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Meus canais de suporte estão abertos de
domingo a domingo, qualquer horário que for, podem perguntar, eu sempre respondo. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, e qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, certo?